que se encontra. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, Ageu, capítulo 1, começa com uma repreensão. Deus levantou o profeta Ageu para repreender o povo de Israel. Só que nós temos que entender em qual contexto que Deus levantou o profeta Ageu. Então, na história bíblica, o que aconteceu com o povo de Israel? Vocês lembram aqui que nós já falamos que o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus, o povo de Deus, eles tinham altos e baixos. Ora, eles viviam de acordo com Deus e ora eles viviam em desobediência à vontade de Deus. Então, por infidelidade, por desobediência, o povo foi levado cativo através de Nabucodonosor, foi levado cativo para a Babilônia. E lá eles ficaram durante um longo período. E ontem nós estávamos aqui, o pastor estava meditando, e aí eu vi um pastor falando assim, que ele não gostava de ficar de castigo. Ele preferia, às vezes, que a mãe dele, falou assim, eu preferia que a minha mãe, às vezes, me desse uma correção ali na hora do que me colocar de castigo, porque como é ruim. Quem já foi assim quando você era criança? Você preferia, às vezes, levar uma correção rápida ali da mãe, do pai? Né? O Miguel é desse jeito. Quando eu falo, senta aqui, né? Fica aqui um pouco. Às vezes ele não aguenta. Por quê? Porque nós não gostamos de ficar de castigo. Nós não gostamos de ficar presos. A pessoa que está exilada, que está levada para uma outra terra estranha, com cultura diferente. No caso da Babilônia, ali existia adoração a deuses estranhos, que não era o Deus de Israel. E a Babilônia devastou tudo. Então, o templo de Salomão havia sido destruído, estava em ruínas. A cidade de Israel estava destruída. Por isso, Neemias, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, profetizou a respeito. Neemias e também Daniel intercediam pelo seu povo. Então, em um determinado momento, o rei falou para Neemias, né, o que te deixa triste? Por que você está tão triste? E ele falava, porque nós estamos aqui nesta terra exilados e o meu povo, a terra de onde nós viemos, o nosso povo está sofrendo lá. Né? O templo do Senhor, onde nós adorávamos a Deus, está destruído. E o rei, então, em um determinado momento, fez uma lei permitindo que Neemias viesse para reconstruir o templo. Então, aquele povo que antes estava cativo, Deus estava dando uma oportunidade dele sair do cativeiro, da terra estranha, e ir até Israel para reconstruir o templo, para reconstruir as suas vidas. E vamos ler então o que aconteceu. Capítulo 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. Então, tem duas pessoas aqui nesse texto que eu gostaria que você entendesse. Deus deixou com que o povo viesse reconstruir a cidade de Israel, reconstruir o templo que estava em ruínas. Quando eu me referi ao templo, eu gostaria que você não pensasse nesse templo, nas igrejas que hoje nós estamos aqui cultuando, mas que você pensasse realmente no templo de Salomão, no templo do Senhor, aonde os judeus, aonde o povo de Deus ia ali, e era o único local que eles tinham para apresentar as suas vidas, eles faziam seus sacrifícios ali a Deus. Então eu estou falando desse templo, eu não estou falando do templo físico hoje que nós temos aqui, onde nós nos reunimos para buscar a Deus. Então, que você entenda, Deus, ele permitiu que Zorobabel viesse para ser governador, e Josué, filho de Josadac, viria para ser o sumo sacerdote. Então os dois vieram junto com o povo, com a missão, com a empolgação. Quem aqui você já mudou de casa? Você já foi viver foi para uma nova casa? Ou você foi viver uma nova fase da sua vida? Mudou de cidade? Quando você chega, você não chega com aquela empolgação? Você não chega com aquela felicidade? E ali, o povo de Deus estava chegando em Israel com toda força, com toda alegria, porque eles sonhavam por aquilo. Eles sonhavam voltar para sua terra. Eles estavam sendo escravos, sendo presos naquele outro contexto,
né, da Babilônia. Eles não estavam felizes na Babilônia. E eles tinham o sonho de voltar para sua terra. Então Deus levantou, né, cumprindo as profecias de Isaías, cumprindo as profecias de Jeremias, estava sendo cumprida aqui as profecias. E Deus permitiu que Zorobabel e Josué voltasse, Josué como sumo sacerdote, aquele que iria estar ali no templo, e Zorobabel como governador de todo o povo de Judá. E eles chegaram, e onde entra Ageu? Quando nós estudamos a Bíblia, Ageu, provavelmente, o ministério de Ageu como profeta durou um pouco tempo. Mas o que acontece? Ageu, ele viu o templo quando ele estava erguido. Ele tinha memória, lembrança da terra dele antes da devastação, antes deles serem invadidos pela Babilônia por Nabucodonosor. E ele já estava com uma idade de aproximadamente 80, 70 anos, entre 80 e 70 anos. Eu estou explicando para que você entenda o que nós vamos ler. Entre 80 e 70 anos, ele conseguiu contemplar, ele conseguiu ver a libertação do seu povo do exílio. E ele teve o prazer, então, de poder voltar para sua terra. Só que quando eles chegaram na sua terra, e eles chegaram tudo felizes, agora nós vamos reconstruir, nós vamos fazer acontecer, o templo vai ser reerguido, as profecias de Jeremias, as profecias de Isaías estão se cumprindo, a intercessão de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidnego ao nosso Deus está se cumprindo, nós vamos reconstruir o templo. Eles chegaram e eles já encontraram uma devastação terrível, porque tudo estava destruído, tudo estava em ruína. E o que acontecia? Ainda tinha um povo samaritano. Quem lembra que o pastor falou assim, judeu não se dá muito com o samaritano na história bíblica? Por quê? Porque os samaritanos, quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, os samaritanos tomaram de conta daquela terra. E como eles já estavam ali naquela terra, quando o povo voltou, quando Josué voltou, quando Ageu e todo o povo de Israel voltou, aqueles que Deus havia designado para a reconstrução da cidade, eles falavam, não, aqui, como que vocês vão reconstruir aqui? Nós estamos aqui. Então já teve o quê? Uma resistência, já teve um impedimento e também um contexto histórico, um contexto de crise naquela época. E nós vamos ler. Então, o sumo sacerdote, vamos entender por que Deus levantou Ageu. No versículo 2, Ageu então disse o que o Senhor estava falando para o povo. E Ageu disse assim, versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas decoradas, e esta casa há de ficar destruída, né, deserta, desolada. Deus estava fazendo uma pergunta para aquele povo por intermédio do profeta Ageu. Ora, pois, no versículo 5, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário como num saco furado. Ou seja, sumia aquilo que eles obtinham. E no versículo 7 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Ou seja, eles não estavam tendo a bênção de Deus. Mas como que eles não estavam tendo a bênção de Deus se eles estavam naquela terra porque Deus tinha designado que eles fossem? Mas a resposta está no texto. Porque o coração deles, eles não estavam aplicando em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. O coração deles estava sendo aplicado nos seus interesses pessoais, nas suas próprias casas. Então o texto diz assim, que o profeta Ageu começou, e diz também que o profeta Zacarias, ele era um pouco mais novo, junto com Ageu, eles começaram a falar
a palavra de Deus para aquele povo e fazê-los pensar. E quantos de nós também não somos assim? Nós queremos a bênção do Senhor nas nossas vidas, mas nós ficamos tão focados no nosso próprio coração, nos nossos interesses pessoais, e nós nos esquecemos de fazer uma autoanálise se realmente nós estamos agradando ao Senhor, se realmente nós estamos fazendo o propósito daquilo que Deus ele tem para nós. E o povo, não é porque eles não queriam reconstruir, era o sonho deles reconstruir. Eles não estavam se negando a reconstruir o templo de Deus, a cidade, mas eles estavam num momento aonde não tinha chuva sobre a terra. O orvalho do Senhor não era derramado sobre ele. Mas não era derramado, não é porque Deus não queria abençoá-lo. O orvalho do Senhor não era derramado porque eles não queriam se submeter a Deus. Eles ainda, eu acredito que ainda estavam cheios de muitos costumes da Babilônia. Porque quando você vai para um determinado local, você acaba sendo influenciado pela cultura daquele local. Só que o que nós estamos falando aqui, que nós vamos ler, vai mostrar para você como que Deus ele é poderoso, porque através das palavras proféticas de Ageu, ele mostra a vinda do Messias, o Senhor Jesus. Zorobabel está lá na genealogia de Jesus, no livro de Mateus. Então, o profeta Ageu, ele despertou aquele povo para pensar. Vamos parar e vamos pensar se nós realmente estamos fazendo o que nós deveríamos fazer. Nós estamos colocando Deus como o centro da nossa vida, ou nós estamos nos colocando no centro da vontade de Deus? Como que nós estamos? Como que eu quero? Todos nós aqui queremos ter uma vida abençoada. Você não quer ser abençoado? O povo também. Eu também quero a bênção do Senhor. Mas para que eu receba a bênção do Senhor, isso se trata, porque muitas pessoas às vezes usam essa palavra, né, quando você vê falar do saquetel furado, da pessoa trabalhar e não se fartar, se vestir, não se aquecer, muitos pensam em recurso financeiro, muitos estão pensando aqui em dinheiro, mas o que Deus estava falando por intermédio do profeta era sobre o coração ser aplicado como Daniel fez, mesmo diante do exílio. Ele aplicou o coração dele em conhecer ao Senhor. E é isso que Deus deseja que nós venhamos fazer. Que nós venhamos aplicar o nosso coração em conhecê-lo. Se você agradar a Deus, a bênção do Senhor estará sobre você. Então, o profeta Ageu despertou aqueles que estavam caídos, estavam desanimados por causa da crise econômica, a inflação estava alta, a comida estava difícil, tinha inimigos, porque os samaritanos não queriam que eles reconstruíssem, tinha palavras de desânimo, mas o Senhor estava levantando um homem que tinha visto a glória de Deus no primeiro templo e queria que eles despertassem para que eles pudessem ver a glória de Deus no segundo. E eles despertaram. Se você continuar a leitura comigo, você vai perceber no versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então, Deus despertou o povo para temor. E temor não é o princípio da sabedoria? Não é isso que Salomão diz? Então, no versículo 13, Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Então, até então, eles estavam pensando o quê? Nós estamos sozinhos aqui nessa terra, com um desafio enorme de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo. Vamos primeiro cuidar do nosso interesse. Quem já ouviu aquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, deixa eu cuidar da minha casa, deixa eu cuidar da minha família, deixa eu fazer aquilo que primeiro é do meu interesse, e ainda não é o tempo, não é agora que eu vou me dedicar às coisas de Deus. Não é esse o momento. Só que o Senhor, quando ele despertou o governador, despertou o sumo sacerdote, todo o povo, e eles deram ouvidos à voz de Deus por intermédio da palavra profética, então o Senhor se manifestou de forma poderosa, como ele faz na nossa vida.
como Ele faz aqui agora. Vocês estão dando ouvidos à palavra de Deus, à palavra profética do Senhor sobre a vida de vocês. Então o Senhor, Ele diz o que Ele disse para aquele povo. Porque o Senhor, Ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Ele não tem o nosso tempo. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Deus, Ele tem um reino que é eterno. Nós estamos pensando no aqui, no agora, no presente. Mas olha o que Deus vai dizer para esse povo. Eu estou convosco. Então o Senhor, Ele está conosco. Porque nós estamos dando ouvidos à sua voz. Olha o que o Senhor diz para eles. Vamos continuar a leitura. Basta o Senhor estar conosco? É suficiente você dar ouvidos à palavra de Deus? É suficiente? Você dá ouvidos à palavra de Deus, você tem o temor de Deus e você tem a promessa de Deus. Eu estou com você. Eu estou com a sua família, com a sua casa, com a sua causa. Mas isso é suficiente? Se nós formos analisar o texto, não é suficiente. Porque Deus disse para eles, sejam fortes. Então nós temos que ser fortes. Olha o que o texto diz. O Senhor disse assim, eu sou convosco, no versículo 13, diz o Senhor. E quando o Senhor disse, eu sou convosco, o que aconteceu com aquele povo? No versículo 14, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, e cumpriram com a vontade do Senhor. Então, eles obedeceram, porque o Senhor já estava preocupado, eles foram levados cativo por desobediência. Agora eles têm uma oportunidade, eu estou dando uma chance a eles de reconstruir suas vidas. Mas eles vão permanecer na desobediência. Então no texto, se você for ler todo o texto, chega um determinado momento que o Senhor diz assim, considerai o vosso passado. Mas o considerar o passado de Deus não é como nós, seres humanos, que olhamos o passado para ficar lamentando, reclamando, dizendo aonde eu errei, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Não, o Senhor disse, considerai o vosso passado. Não se iludam com o presente que vocês estão vendo. Não é porque vocês estão vendo uma crise, vocês estão tendo fome, porque vocês estão passando por uma dificuldade tão grande que vocês vão olhar apenas para a dificuldade. Não, considere o passado. Eu tirei vocês do exílio, eu tirei vocês cativos da Babilônia, eu trouxe vocês até aqui. Mas eu preciso que vocês sejam fortes. No capítulo 2, diz assim, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, fala a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória. E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, olha o que Deus quer que nós venhamos ser, esforçados. Ele disse para o governador, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todo o povo se uniu e o egoísmo que antes estava imperando, porque havia egoísmo nos corações, aquele egoísmo foi quebrado. E quando o egoísmo foi quebrado, houve a unidade. E é muito sério e importante o que nós estamos trazendo aqui nessa manhã. Por que é tão importante o que nós estamos dizendo aqui? Porque Deus quer que nós venhamos estar em unidade, quer que nós venhamos fazer parte do seu corpo, quer que nós venhamos aplicar o nosso coração a Ele, à sua palavra, aos seus ensinamentos, quer que nós, diante de uma dificuldade, nós venhamos ser resistentes. Às vezes a pessoa na primeira pancada,
ela já sai correndo, ela já se destrói toda, ela mesma joga a toalha, não quero mais saber, deu errado, eu não vou mais, esse negócio de buscar Deus, eu não entendo isso, e inverte os valores, e era o que aconteceu aqui. O povo tinha invertido os valores. Quando nós estamos falando de salvação, quando nós estamos falando de um reino que é eterno, quando nós estamos falando de você sair do império das trevas, aonde você é cativo, aonde você está preso a tantas coisas ruins, e você vir para o reino de Deus que te dá liberdade. Liberdade. Então, as pessoas invertem os valores. E nós vamos finalizar a meditação dessa palavra e daquilo que Deus falou por intermédio do profeta Ageu, vendo que a promessa do Senhor era o quê? De que a glória da segunda casa, você já ouviu isso, com certeza. Você já ouviu isso em um versículo solto, em uma palavra solta, em alguma pregação que você foi, em alguma igreja que você já esteve? A glória da segunda casa será maior que a da primeira, não é verdade? Mas hoje, o Senhor Jesus rasgou o véu, e aquele templo que havia sido reerguido, reconstruído, a bênção do Senhor foi derramada sobre eles. O orvalho de Deus voltou a ser derramado sobre eles, após a obediência. Mas o Senhor Jesus olhou para esse templo, para os sumos sacerdotes e disse: em 3 dias eu vou destruir esse templo, eu vou reconstruí-lo novamente. E o véu vai se rasgar de alto a baixo, para que hoje Deus venha habitar não em templos feitos por mãos humanas, mas que Ele venha habitar no templo do Espírito Santo. Qual que é o templo do Espírito Santo? Sou eu, é você. E você, como templo, como que está o teu templo? Está em ruínas? O espírito de Josué, de todo o povo, e de Zorobabel, o governador, estava como? Abatido, caído, apático. O que significa apático? Indiferente à vontade de Deus. Demorou 15 anos para esse povo despertar. Deus não levantou o profeta Ageu de imediato, assim que a dificuldade veio, não. Deus ficou observando o que o povo ia fazer. E eles simplesmente recolheram, se voltaram para si mesmos, para os seus próprios interesses pessoais. Então, que isso não venha acontecer conosco, porque Deus, Ele tem promessas para mim, para você. Ele quer que você receba a totalidade da bênção de Deus. Lá no capítulo 2, nós vamos finalizar, no versículo 19, Deus, Ele disse assim: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Então o Senhor abençoou aquele povo. E aquele povo, então, recebeu do Senhor o ânimo que eles precisavam, a bênção que eles precisavam e ainda a revelação, do Filho de Deus, a salvação do Senhor. Se você abrir lá em Hebreus capítulo 12, por favor, no versículo 24, o apóstolo diz assim: vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança. Jesus fez o quê? A nova aliança. Então nós chegamos até o Senhor Jesus. Hoje nós não estamos diante do governador, nós não estamos diante do sumo sacerdote, que era Josué, mas nós estamos diante do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Então, nós chegamos até o Senhor Jesus. Eu vou ler na linguagem de hoje para que fique bem claro o que Deus quer falar nesta manhã. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala das coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que se recusam a ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, por muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Fala por intermédio do Espírito Santo.
Deus está falando, o Senhor Jesus fala conosco. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos, Ele deixou o Senhor Jesus. E no versículo 26 diz assim: naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse. Mas agora Ele prometeu isso: mais uma vez farei com que a terra trema, não somente a terra, mas também o céu. Então aqui Ele está se referindo quando o véu foi rasgado. Está se referindo quando aquele templo foi destruído. E a promessa do seu reino eterno, que Ele fará tremer não só a terra, mas também os céus. Vamos continuar a leitura. As palavras no versículo 27, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por que Deus quer que você seja forte, esforçado, resistente? Diante da luta, do problema, da enfermidade, das dificuldades, das afrontas, da ameaça, do inimigo, Deus quer que você seja inabalável, porque o reino dele é inabalável, é eterno. Muitas coisas serão abaladas e destruídas, mas a tua alma, o teu espírito não pode se abalar. Você tem que buscar a presença de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Agradar ao Senhor tem que ser a prioridade na sua vida. Senhor, eu não sei o que eu preciso fazer para te agradar, mas se revela para mim, fala comigo. Todas as vezes que eu orar, todas as vezes que eu pedir, todas as vezes que eu ler a Bíblia, todas as vezes que eu te buscar, fala comigo o que eu preciso fazer para te agradar. E nós, seres humanos, nós somos seres muito complexos e críticos. Nós temos um senso de justiça. Não é verdade? Se você vê uma notícia, você vê algo que é muito terrível, você logo de imediato você já se posiciona e fala a pena de morte, a prisão perpétua, né? Você tem esse senso de justiça. Ninguém precisa falar para você o que você deve fazer. Você tem. O Espírito Santo fala por você. No versículo 28 diz assim, pode repetir comigo: por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Vocês lembram quando eu disse que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor ele não mudou? A essência de Deus é a mesma, porque Ele é o Criador. Nós estamos fazendo um estudo bíblico aqui de terça-feira, inclusive você que não vem, você está convidado a vir. Convidado não, você está convocado a vir, aplicar o seu coração em conhecer mais da palavra do Senhor. Porque nós estamos aqui nessa igreja unidos, uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem palavra. Não é só fogo, tem a palavra de Deus, que é o alimento que nós precisamos. Então, olha só, aí ele finaliza, porque na verdade o nosso Deus é um fogo consumidor. E o apóstolo, olha que incrível, eu não tinha preparado isso, mas eu estou vendo aqui agora, o versículo 13, você vai meditar na sua casa essa semana, vai ficar de dever de casa. O versículo 13 diz assim: como agradar a Deus? Eu tenho certeza que Deus ele já te revelou aqui hoje. Como que você pode agradá-lo? Você pode agradá-lo colocando ele em primeiro lugar na sua vida, se colocando no centro da vontade dele. No versículo 8 do capítulo 13, o apóstolo diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Então, que nós, nesta manhã, venhamos refletir. Eu tentei de uma forma muito, assim, resumida, mostrar para vocês a história daquele povo que estava tendo uma oportunidade de reconstruir, de recomeçar. Algumas pessoas colocam o profeta Ageu como o profeta do recomeço, porque eles estavam tendo a oportunidade de recomeçar. E muitas vezes, na nossa vida, nós estamos diante de uma crise, diante de um momento tão difícil, e a gente não enxerga possibilidade alguma de recomeço, possibilidade alguma de recomeçar na presença do Senhor. Mas quando você busca, aplica o seu coração em agradar a Deus,
Então Ele abençoa o teu trabalho. Se você não agradar a Deus, você vai trabalhar e você não vai se fartar. Você vai ter roupa para vestir, você não vai se aquecer. Sempre vai haver um vazio. Sempre vai haver algo que a pessoa está buscando. Ela nunca se sacia. Sempre tem algo que ela precisa. Ela deseja conquistar aquela coisa. Aí ela vai e conquista. Aí depois que ela conquista, aquilo já não tem mais valor para ela. Aí ela quer outra coisa. E a alma dela está assim, sempre procurando alguma coisa. Porque a alma precisa de uma coisa que se chama paz. Mas não é a paz que o mundo conhece. É a paz que o Senhor Jesus Ele nos dá. E nós recebemos essa paz hoje, nessa manhã. E se você crê, a palavra profética que sai da minha boca hoje é que você irá recomeçar. E você vai considerar o teu passado, mas dizendo aquilo que o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas velhas, das coisas que para trás ficaram. Deus estava dizendo para aquele povo, considera o passado, mas se liberta da Babilônia. Vocês estão na terra prometida por mim, mas não estão produzindo como deveriam produzir, não estão rendendo como deveriam render, porque vocês não estão aplicando o coração de vocês em me agradar. Então que nós venhamos refletir, que nós venhamos nos humilhar na presença de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo e dizer, Senhor, eu cansei de fazer do meu jeito, eu não quero mais fazer da minha forma, da minha maneira, eu não quero mais tentar fazer com a força do meu trabalho, da minha dedicação. Não, eu vou entregar para o Senhor o meu coração, a minha vida, a minha alma, e eu quero que o Senhor tome a direção, o controle de tudo, e que o Senhor dê o sustento que eu preciso. E aí você vai ver a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua vida, amém? Então, fique de pé, nós vamos nesse momento buscar em Deus essa presença, nós vamos buscar no Senhor, que Ele possa renovar, levantar o nosso espírito, que nós não venhamos ter um espírito fraco, um espírito apático, indiferente, um espírito de derrota. Não, Deus quer que você tenha um espírito forte, você não vai fazer da vontade, do jeito que o inimigo da sua alma quer, você não vai ceder ao seu inimigo. Pense só, o inimigo fala, você não vai reconstruir sua vida. Você não vai levantar esse templo que é o seu corpo, que você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da sua cabeça, dos seus pensamentos, deixar com que os pensamentos de Deus habite na sua mente. Não, você não vai, porque outrora eu habitava aqui. Não, você vai ser resistente, você vai declarar que a sua vida é do Senhor Jesus, amém? É isso que nós desejamos para vocês, que vocês recebam a bênção, mas não é uma bênção pequena, não é uma bênção que você recebe aqui agora e amanhã você esquece. Nós queremos que você receba a bênção eterna, a bênção que faz com que você tenha uma fé sólida, uma fé inabalável. Você não irá desistir da sua fé, amém? Então, eleva os teus pensamentos ao alto, ergue as tuas mãos como uma maneira de você dizer assim, Senhor, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. Eu reconheço que eu estava cativo